Bom, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar passando para vocês o passo a passo inicial, principal, para vocês estarem montando o seu primeiro estacionamento. Como vocês, eu também passei por isso há muitos anos atrás, da parte de uma certa insegurança, né? Será que eu estava no caminho certo? Será que era isso mesmo? E isso é normal em qualquer área, qualquer situação, porque é uma área que a gente não detém, né? A gente não tem esse conhecimento e é tudo muito novo. Essa parte de estacionamento envolve algumas áreas, como entender a parte de administrativa, tem a parte interpessoal com os colaboradores, os manobristas também, a parte de qual que é o melhor local. Eu estou passando aqui, eu vejo aquele estacionamento lotado, poxa, eu queria um daquele, mas como que o cara conseguiu encontrar esse endereço, como que funciona? Então esse passo a passo, essa primeira passada, essa iniciação em se fabricar o estacionamento, porque com certeza todos nós temos um pouquinho de uma veia empreendedora. Nada contra a CLT, mas nesse segmento nosso a gente consegue ter uma liberdade geográfica, a gente não precisa ficar geográfica. Quando eu digo, você consegue se deslocar para outro lugar. É diferente, nada contra outros segmentos como uma padaria, uma lanchonete. Eu já tive isso lá atrás, antes de migrar para estacionamento, e tive outras experiências. E assim, no meu caso, e não tem como generalizar muito, você ficava muito engessado. São outras áreas onde você tem milhões de itens, vários itens ali para catalogar. Hoje já é mais fácil, mas mesmo assim são muita coisa. E nesse nosso ramo de estacionamento, a gente trabalha única e exclusivamente com um espaço físico. E logicamente ele é limitado, você vai chegar a um momento que você não consegue faturar mais, a não ser que você verticalize, como eu venho também mostrando. Vocês devem estar me acompanhando no e-mail também. Comecem a dar uma olhadinha no e-mail, que a minha equipe está mandando bastante material para vocês aí, de novas tecnologias, de verticalização também, de estacionamento. Tem bastante conteúdo também aí nos segmentos aí do Instagram, do YouTube. Tem bastante vídeos aí onde a gente consegue estar passando para vocês o que a gente tem mais de tecnologia a nível mundial. Até eu fui buscar isso daí bastante. Então, voltando, esse segmento nosso, a gente trabalha com um único produto, que é o espaço físico. Então é mais fácil. Com isso a gente consegue uma liberdade geográfica bem melhor, de conseguir se deslocar. Você tem um tempo para você também, para a tua família. Então a gente trabalha com um número de funcionários bem enxuto, não precisa de muitos funcionários para se administrar um estacionamento. E com isso é um segmento de todos os outros que eu passei que eu me apaixonei e não saí mais dele. E por isso que eu tô bastante satisfeito com essa vida que eu venho levando a partir do momento que eu defini que era estacionamento. O principal de tudo é a localização. A gente tem que ser feita uma localização para que a gente consiga analisar. Quando eu falo localização, é uma análise da região. Se é uma região onde tem muito comércio, se não tem muito comércio, se é uma região onde tem clínicas, hospitais, uma região onde você está passando e vê, ou um clube, por exemplo, um clube de futebol, onde tem restaurantes em volta ou não. Então, através dessa análise da localização, a gente consegue fazer uma mensuração, de uma previsão de quanto possa dar esse movimento. Então, assim, quando eu falo em local ideal, é oportunidade vezes local ideal. Então, a oportunidade às vezes está ali. Às vezes você acha que é um local ideal, mas sem análise. Então, tem que ter feito uma análise em cima desse local.
como eu venho falando. Então, existem relatórios, existem planilhas que eu acabei desenvolvendo ao decorrer do tempo, onde a gente consegue mensurar o fluxo de veículos que passam na rua, o fluxo de veículos que vão em outros colegas que já têm estacionamento. Em determinado horário a gente pode ser feito isso, e através disso a gente consegue mensurar o fluxo, tá? Isso é por estimativa, mas estimativa estabelecida em análise de horário. Como assim, Wagner, análise de horário? Então, assim, se faz uma análise num período, se faz uma análise período da manhã, período da tarde, dias consecutivos ou dias alternados. Cada região tem um dia com mais fluxo, tem um horário com mais fluxo na parte da manhã ou na parte da tarde. Aí todas essas informações são cruzadas e em cima disso a gente acaba tendo um resultado de uma previsão de quanto o estacionamento pode faturar. Aí você pode me perguntar, tá, mas e vai cobrar quanto? É uma outra coisa que eu vou te explicar lá embaixo. Mas com isso, observando quem já está, mesmo quem não está, se não tem ninguém, consegue se fazer uma análise com o que tem ali, não de estacionamento, e sim o comércio local em volta. Tá, mas não tem na avenida, Wagner. Tudo bem, mas na rua de trás tem, na avenida sequencial também tem. A gente tem uma outra alternativa que seria o sistema de valet, que daí a gente pega o veículo numa localização e traz para o nosso pátio, independente da distância. Lógico, respeitando limite de tempo, limite de seguro. Tem alguns fatores, porque tem restaurantes que trabalham à noite, você retira o carro na frente, nesse sistema de valet é onde a gente tem uma equipe formada e através desses manobristas a gente faz o deslocamento desse veículo até o estacionamento. Depois, através de telefone, a gente retorna ele novamente. Telefone eu digo para avisar, tá? Então, essa análise é imprescindível fazer. Existem já... eu desenvolvi várias planilhas, várias formas de você estar fazendo isso daqui, com muita praticidade. Só vai ter que ficar ali um tempo para fazer esse relatório, mas eu tenho tudo isso pronto já, tudo planilhado. Aí a gente vai passar para um segundo item, que seria a parte do local. Se é um local alugado ou locado, ou se é um local próprio. Qual a diferença desses dois, Wagner? Se você tem um local próprio, por exemplo, você vai ficar tranquilo com o contrato, não vai ter problema, porque o imóvel é teu. E eu vou frisar bem aqui, a gente tem que separar bem uma coisa. Mesmo que você tenha o imóvel, esse dinheiro, esse valor que vai entrar como se fosse um aluguel, e é um aluguel, o estacionamento, o fundo de comércio, mesmo sendo seu, tem que pagar para você, pessoa física, tem que pagar o estacionamento, pessoa jurídica tem que pagar para a pessoa física, mesmo as duas coisas sendo sua. Tem que separar bem isso, tá? Depois eu vou estar explicando isso melhor. Então, e aí você tem a garantia de se montar o estacionamento ali, ninguém vai te tirar. Já se você montar num imóvel alugado, você vai trabalhar em cima de um contrato. Então você sabe que esse contrato tem prazo de início e término. Procurar sempre fazer ele o mais extenso possível, sempre o mais extenso possível. Normalmente 4, 5 anos, onde a gente consegue uma nova dobra de locação, mas a pessoa recebendo, o proprietário recebendo o aluguel sem problema, sem estresse, normalmente isso segue, porque esses empreendedores, esses empresários, ou nem não necessariamente, mas as pessoas que têm imóveis somente para locação. Então, é raro, tá? Eu vou te falar que há quase 23 anos eu perdi um imóvel só, porque na época lá atrás, foi bem no início, tá? Eu não tinha recurso para adquirir o imóvel, que era um imóvel numa região muito movimento, então fugia da minha alçada. O estacionamento dava bastante retorno, era atrás de uma igreja, um monte de clínica, era, né? Porque o estacionamento acabou virando um prédio comercial de 3 andares.
mas eu não consegui. Mas me foi oferecido para compra na época. Mas fora isso, todos os pátios, mais de 30, eu acabei renovando, alguns foram comercializados e continuam como estacionamento até hoje, tá? Vários deles. E então, se atentar bastante a essa parte de locação, de contrato, também eu vou tá dando toda essa orientação para vocês de como fazer isso. Mais uma outra questão aí, que seria no passo a passo, seria a parte que eu chamo de planejamento. Essa parte de planejamento, o que você tem, quanto de recurso você tem ali para estar gastando no estacionamento. Nós vamos fazer nesse primeiro passo o quê? A gente vai fazer o asfalto, nós vamos colocar container, não vamos colocar container, vamos fazer só uma guarita, vamos comprar uma guarita de fibra ali, e nessa guarita de fibra nós vamos gastar, investir o mínimo possível, ou não, eu sou um investidor, eu já tenho outros segmentos, então isso é só mais uma outra fonte de renda para mim, uma outra fonte de renda extra. E eu tenho um recurso destinado para isso, então eu consigo aguardar e investir mais logo de start, logo de início. Então, se você está com um ponto que, depois de toda essa análise que a gente fez, e foi definido que esse estacionamento ele consegue dar um fluxo de retorno bem satisfatório, pagando todos os custos de aluguel e tudo, nada contra, investe, porque seu retorno vai vir rapidamente. A gente já tem uma prévia de quanto ele pode estar faturando. Tem outras formas também de a gente estar agregando não só a parte da vaga, como eu sempre bati nessa tecla, porque dá resultado, não é do além. Isso é baseado em dia a dia, isso é baseado em caminho, dia após dia. Eu também tive muita insegurança lá atrás, no início, errei também, claro que errei, mas conforme eu vim acertando, os erros vão diminuindo. Teve uma fase que eu estava trabalhando tanto que eu tinha 4 estacionamentos num raio de 8 quarteirões. E ali envolvia bares noturnos também. Então o estacionamento trabalhava de dia, alguns de dia, e na realidade todos de dia, e alguns à noite. Só que eu tinha um pulmão com 4 pátios para fechar contrato com casas noturnas. Então de dia eles trabalhavam normalmente ali, atendendo, porque várias clínicas também tem igreja, onde aos finais de semana, durante o dia, domingo até tem missa e tudo, e continua girando. Então o estacionamento abria às 6 da manhã, 6h30, tocava o dia inteiro, esses estacionamentos. Aí alguns fechavam às 19 para o público de clínicas, e aí a gente trabalhava com porteira fechada depois, os outros para atender restaurante, danceteria, que a gente chamava de danceteria na época, ou vários noturnos assim, e foram montados algumas equipes que aí a gente fechou o contrato. Eu digo a gente porque eu tinha uma equipe, tá? E lógico que eu não consegui fazer tudo isso sozinho, então uma equipe, porque eu sou bastante mão na massa. Então essa equipe que fez junto comigo, que sou o proprietário, a gente trabalhava no front desses restaurantes, desses bares, e pegava os carros no sistema de valet e levava para o estacionamento. Isso acabava 3, 4, 5 horas da manhã. E 6 horas da manhã, esses pátios que trabalharam a noite toda, guardando esses carros, abriam com outra equipe e funcionavam normalmente durante o dia. Então, é assim, a energia vem, sabe? Vem porque você vê o dinheiro entrando ali, você vê entrando. E não tem como. Então, lógico, a gente é ser humano e chega uma hora que tem que desacelerar um pouco também, porque senão não faz sentido. Mas é muito, entra na veia, assim, sabe? É muito legal. E como eu estava falando, essa parte
de planejamento, a gente consegue mensurar tudo isso daí e já ter uma visão geral. Depois a gente tem a parte de piso lá, piso e cobertura, que nem eu coloquei aqui, que são prioridades. Como eu estava falando, tem investidor que está indo como uma segunda, terceira ou quarta fonte de renda, pode ter pessoas administrando para ele, parcerias, e ele vai ter um retorno, com certeza. Não tem como ser diferente disso. E tem outras pessoas que estão começando agora, e é o primeiro estacionamento, ou para qualquer um o primeiro estacionamento, mas não tem tanto recurso assim. Então essas alternativas, a gente define isso tudo na parte do planejamento. Quanto se tem de caixa e o que vai ser feito ou não. A parte de piso, se vai ser colocado asfalto de início, a gente consegue reduzir isso, não usar piso, asfalto, por exemplo, e sim usar um pedrisco. Também procurar, quando for encontrar um imóvel, observar bastante se esse imóvel ele tem um quintal ali, porque quando for tirar a casa, se não é um terreno, procurar não quebrar todo o piso que está por ali, entende? Manter aquele piso que você pode aproveitar. Vai ficar bonito? A princípio não, mas você pode pintar, tem alternativas ali de a gente fazer uma decoração, alguma coisa, usar um elemento vazado, que são uns tijolos vazados no chão, onde cresce uma grama, onde não tem. Então tem como a gente minimizar o custo no início. Isso é simples de fazer, nada complexo. Depois a gente tem a parte de sistemas de entrada e saída também. Essa parte de sistema, eu sempre venho falando que hoje em dia é muito diferente de quando foi lá atrás. Eu tenho todas as agendas de fluxo de comando de entrada. E até falei numa outra live ali, a gente tinha que imprimir, sabe? Um ticketzinho assim, um boletim, onde a gente fazia manualmente com a caneta e você sacava, metade ia para o cliente e a outra metade ficava com a gente. A gente tinha que mandar imprimir vários, porque pensa, cada estacionamento entrando 80, 100, 150 carros por dia. Não durava um bloquinho daquele, tem 100, era um bloquinho por dia. O custo era muito elevado. Hoje, com um sistema que a gente tem, utilizando aparelhos como Android ou iOS, e uma impressora portátil que pode estar na cinta do manobrista, ele vai lá no pátio, o cliente não precisa ir até o caixa, ele coloca na cinta aqui, ou tem esse de cinta e tem um cartão de crédito, eu tenho vários, eu vou postar e vou mostrar para vocês, onde você, tipo um cartão de crédito, ele faz a leitura da placa, QR Code, você tem o acesso ali na hora, um carrinho, onde você consegue passar em volta do carro, ver se tem avaria ou não, você clica ali. Fora isso, já tem as câmeras totalmente posicionadas na entrada e na saída, onde vai pegar cada risquinho que tiver, cada pintinha que tiver, a gente consegue dar zoom online ali na hora, sem problema algum. Então essa tecnologia facilita demais para nós, e ela vem sendo barateada a cada dia. Você vai pagar uma mensalidade, por exemplo, eu vou te falar, de um sistema. Eu tenho parcerias com um pessoal que já vai fazer lives com a gente também com relação a isso, demonstrar o sistema todinho como ele funciona, e eu estou alinhando isso daí com ele. Você não gasta R$100 e poucos por mês para ter um acesso online a qualquer momento, planilhado no seu celular. Você não precisa gastar para papel, na nuvem você pode ter isso daí, no seu computador. Tá, Wagner, mas e se eu quiser ir pra praia quarta-feira? Não tem problema. Você pega a tua família, tá afim, ou quem você queira, ou sozinho e tal, foi pra praia, digo praia, mas uma casa de campo, ou você quer ir pra casa, você acessa ali na palma da sua mão, você tem o controle, tanto visual dos carros que estão entrando, e tanto o controle financeiro de cada carro que entrou. Você tem a placa dele, porque a hora que o cliente entra, é tirada uma foto do veículo, e ali na foto tem a placa,
isso minimiza também o fato do colaborador, o manobrista, tentar fazer alguma artimanha ali e tal. Eu também vou te explicar isso aí que eles acabam tentando fazer. Então, esse monte de recurso que a gente tem facilita e ela vem barateando demais pra gente. Não tem como deixar fora papelzinho assim, não vale mais a pena. Você tem um gasto, lógico, tem estacionamentos que tem uma característica maior de mensalista e outros com uma característica menor de avulso. A Fara está me perguntando aqui, cobertura está com investimento bem alto. Sim, cobertura é cobrado por metro, depende, tem empresas que fazem essa cobertura, Rafael, por metro, que eu acho que eu passei para você, Sombrite. Então são canos tubulares e eles ficam muito bonitos, né? Ele tem um Sombrite onde reduz a incidência da luz no carro, a temperatura, em 70%. É o mercado, porque é um produto importado, mas é investimento. Você não precisa fazer de start isso daí. Você pode fazer isso com telha hoje. Não precisa ser esse sistema tubular. Você pode fazer com treliça. Tem como fazer. Depende da região que você tiver. Depende se seu estacionamento tem algumas árvores que podem ser aproveitadas como sombra e tal. Então, mas é um investimento que te dá retorno futuramente, tá? Você consegue cobrar um pouco mais caro. Você está agregando valor ao seu estacionamento, você está agregando situações onde o cliente vai chegar e o carro vai estar mais ameno do que ficar o dia inteiro no sol a pino também. Mas é uma coisa que você não precisa fazer de uma vez e já de início. Você pode fazer no gradativo, pode se fazendo parcialmente, não precisa ser logo de início. E aí eu estava falando dessa parte de entrada e saída e das câmeras. Seguinte, a parte de tarifas, essa parte de tarifas tem que ser avaliado a partir do custo que você tem no estacionamento. Então você vai ter um custo no estacionamento de X, por exemplo. Vamos lá, você vai ter uns R$6.000 de custo. Em cima disso, a gente vai ter que ver qual é o mercado da região, como gira o mercado da região. A gente vai ter que balancear isso daí para ver se vale a pena ou não. Porque se de repente o teu custo está muito alto, tem que ser reavaliado isso antes de contrato, de tudo mais, tá? Lá no início, lá em cima, vai entrar no local ideal. Quando eu coloco tarifa aqui, eu estou querendo dizer que a gente já definiu nas análises lá em cima o fluxo. A gente vai ter também lá em cima a parte de quando tiver esse fluxo, não é o fluxo que eu digo, não é só o fluxo de veículos que vai entrar. A gente vai ter um levantamento de carros que entra e de custo do estacionamento para ele girar o mês todo. E aí isso vai ser cruzado e a gente vai entrar numa tarifa de quantos mensalistas a gente precisa ter. O estacionamento pela região, ele caracteriza mais o rotativo, o avulso, ou ele caracteriza mais uma prestadora de serviço? Quando eu digo isso é o quê? Pode não entrar muitos carros, mas esses carros que entram, você consegue fazer outros serviços agregados. Ou é um estacionamento só de mensalista. Para ser um estacionamento só de mensalista, você vai ter que agregar serviços e tem que ser um estacionamento grande. Ou ele está numa região onde você vai ter que pagar R$400 a mensalidade. Mas existe isso? Claro que existe. Na Berrini, vários lugares tem. Que a mensalidade do estacionamento é R$400. Ou você põe ou você não vai, não tem como. Ah, mas aí a área lá, o aluguel é caro. É caro. Por isso, automaticamente, a mensalidade torna-se cara. E essas análises são feitas antes. Mas vale a pena? Lógico, senão não tinha um monte de estacionamento lá. Só que tem que ser analisado isso daí. E aí se agrega do serviço. Ou que é verticalizar. Entendeu? Porque se você verticaliza, eu vou te dar um exemplo. Você tem um terreno de 400 metros quadrados. Numa região nobre, por exemplo, onde o aluguel é alto.
você verticaliza, você faz um investimento para duplicar uma vaga. Então você tem uma vaga embaixo, você duplica, põe uma vaga em cima. Essa vaga de cima, você está recebendo R$400 nela. E a vaga de baixo, você está fazendo no giro, onde tua primeira hora deve ser uns R$15. Ou 10 que seja, e 5 a segunda. Em 1h30 você tem R$15. R$15 em 1h30. Se você trabalhar meio período, 4 horas, você vai ter R$60. É isso? R$60. Eu estou dizendo que você vai abrir o estacionamento às 7 horas da manhã e vai fechar ele às 6 da tarde. E você vai utilizar essa mesma vaga só 4 vezes. Estou fazendo conta baixa, tá? Muito baixa. Você vai usar só 4 vezes. Você vai ter nessa vaga R$60 em uma vaga por dia. Multiplica isso por 22 vezes. Você vai ter aí... Peraí, deu uma bugada aqui. Você vai ter 120 com... Você vai ter aí 1.200 e pouco. Não, 1.300 e pouco. 1.320 em uma vaga por mês. Lembrando bem que você tem mais uma em cima, tá? 1.320, você tem mais uma em cima que você está recebendo 400. Então você tem aqui, ó, só aqui, quase R$2.000 entrando em uma vaga sobreposta à outra. E quantas vagas você tem dentro do estacionamento? Entende como tem várias variáveis que a gente consegue operar bastante? Tem muito. Ah, mas quanto que é o investimento, Wagner, de um elevador? Você vai gastar na casa de uns... Hoje já vem barateando mais. Não chega a R$10.000, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Que funciona mais ou menos como um elevador de troca de óleo de carro. Mais ou menos. Ele funciona com elétrico e hidráulico junto. Não tem risco de cair, porque tem óleo junto, hidráulico, como um amortecedor de um veículo. Fica tranquilo. É uma chapa embaixo que não cai nada do carro de cima no carro de baixo. Vai acompanhando nos e-mails e nos vídeos que são postados tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem bastante coisa legal com relação a isso. Então, essa parte do tarifário que a gente define pelo fato de custo e chegar na característica do local de estacionamento. Se é um estacionamento mais avulso, se é mensal ou não. Tá? Uma outra etapa é a parte de parcerias. Quando eu falo de parcerias, são parcerias com o comércio local mesmo ali. Às vezes você está próximo, não no de um prédio comercial, mas você está próximo de um prédio comercial. E esse prédio comercial tem inúmeras salas, inúmeros segmentos de escritório e diversos outros, onde eu também vou te ensinar como você abordar com contrato, com parcerias, essas pessoas, para eles recebem pessoas, eles recebem clientes, e essas pessoas, podem parar no teu estacionamento. Ah, mas não vão parar no prédio? Também pode, mas normalmente não dá conta, e eu prefere o teu ali, porque o seu tem uma cobertura, que a Rafaela estava falando, porque tem um sombrite, porque tem um atendimento legal, porque tem uma água gelada ali, tem um local de descanso que a pessoa pode parar ali, fazer uma ligação, tem um Wi-Fi que ela possa usar, que às vezes a localização não permite no próprio aparelho dela, entende? Então são todas essas coisas. Tem uma atenção com relação à parte de manutenção até do estacionamento, um protetor de parede para não deixar bater o para-choque, um revestimento em volta dessa parte tubular ali de EVA, que é uma borracha, é uma espuma que retenha o impacto. Então essa parte de parcerias é muito importante. Uma outra fase também que eu digo é essa parte de contratação e treinamento dos colaboradores. Essa parte de contratação desses colaboradores, ela é imprescindível, tá? Ao longo do tempo eu acabei também desenvolvendo um treinamento exclusivo, específico para estacionamento, que eu procurei anos atrás no mercado se tinha isso pronto e não teve. E como eu tenho um conhecimento bem grande, uma bagagem bem grande
com atendimento, eu já tive outros segmentos também ligados a atendimento diretamente, eu acabei catalogando, até sentindo na pele para vocês entenderem, catalogando, eu falo isso porque o que aconteceu por inúmeras vezes. O cliente chega, na época tinha aquelas frentes de rádio, lembra? Que a gente tirava a frentinha e punha na bolsa e levava. Então, houve uma situação que o cliente... porque tinha muita gente que andava com uma caixinha, e punha na caixinha, punha na bolsa e punha à frente do rádio para ninguém mexer no rádio, trocar de canal. Na correria, ele entrou no estacionamento, na pressa ali, ele achou que tivesse sacado a frente do rádio e levou. Realmente ele sacou, só que no sacar, ela caiu na lateral do banco e o freio de mão ali, do lado direito do motorista. E o cara foi resolver o problema que ele tinha que resolver e tá, a gente estacionou o carro sem problema algum. Quando ele voltou, cadê a frente no meu rádio? Ninguém mexeu. Não. A frente do meu rádio estava aqui e não tá. Bom, então o senhor deve ter levado. Não, mas vamos procurar. Ele procurou, revirou, foi no porta-mala, foi no porta-luva, foi tudo. Não, porque eu quero. Não está aqui. Eu falei, então tá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu puxar o carro do senhor um pouquinho para frente, só para desobstruir aqui a entrada, porque tem muita entrada de carro. Paciência. A melhor coisa é a paciência. Deixa o cliente falar, argumentar, como eu faço. E aí, a hora que ele tiver colocado tudo para fora, aí você chega e aborda da seguinte forma. Tá, então você já procurou. Posso procurar? O senhor me dá liberdade, acompanha comigo, não deixa ele fora, tá? Faz ele dar a volta no veículo, faz ele sentar no outro banco e acompanhar tudo que você tá pondo na mão, porque dentro do carro não tem câmera e ele pode alegar uma outra coisa depois, que também eu vou te contar. Então assim, sempre faça com que o cliente te acompanhe em tudo que você vai fazer ali, tá? É o melhor caminho. Então, ele sentou do outro lado e assim, a gente já sabe, né? Não tem muita alternativa. Às vezes os carros são pequenos, assim, não vai voar, porque lá para trás, no porta-mala, tá ali do lado, é só procurar. Se é verdade, se ele veio com a frente, tá ali. Dito e feito. A hora que eu puxei o banco que tava justo assim, na lateral, o rádio tava bem, um rádio fininho, assim, sabe? Ele tava bem encostadinho ali, a parte preta tava para fora, da cor da parte interna do tapete do carro, não deu para ver. E eu falei, o rádio tá aqui, a frente tá aqui, talvez quando o senhor tenha saído, o senhor tirou. Não, eu não tirei, tudo bem, não tem problema, tá aqui, certo? Vamos ver se funciona? Tá, o senhor que entende aí, põe aí, tá funcionando, tá? Desculpa, obrigado, tô com a cabeça quente, porque eu tinha que fazer um exame e eu não posso perder, eu saí do trabalho, eu tenho que retornar e, ok, ganhei o cliente, não teve problema. Então, essa parte de contratação é importantíssimo quando você vai conversar com um prestador que vai começar a trabalhar com a gente, porque umas características são importantes, uma pessoa mais pacienciosa ou não, mas às vezes a gente não tem isso e a gente precisa do funcionário. Se a pessoa está disposta a trabalhar, ela precisa mesmo trabalhar, você vai sentir ali com o tempo, você vai ver. Ela vai aprender, ela vai se dedicar e com isso você consegue, às vezes, funcionários que você nem imaginava te dar um retorno gigante. Ele vai ficar totalmente agradecido contigo porque você acabou dando não só uma profissão para ele, isso daí ele pode levar para o resto da vida, para qualquer segmento, mesmo que ele mude de segmento depois. Uma outra situação, num hospital, para vocês terem uma ideia, um médico, ele tinha, não me pergunta por quê, mas ele tinha um envelope com R$5.000 embaixo do banco. Eu nem quis entender mais por que daquilo, mas sei lá. E o cara disse que andava com esses R$5.000 debaixo do banco e não tava, e não achava, e não sei o que lá. E aí deixou o carro para lavar
Porque o cara ficava lá, normalmente esses médicos eles fazem plantões de 2, 3 dias, 48 horas e tal, e já era cliente já antigo já, não é que era novo. Mas nunca ninguém viu envelope nenhum lá embaixo, né? E ele retornou para ir embora, retornou no estacionamento do hospital para pegar o carro para ir embora e foi embora, né? Acabou o plantão dele, virado, né? Que a gente sabe que eles trabalham demais também. Foi embora, deu 40 minutos, me ligaram. Ô Wagner, doutor tal, não sei o quê. Não, passa o contato para mim. Ele ligou para mim, diretamente. Eu falei, o senhor pode voltar? Não, eu estou em outro plantão. Tudo bem, eu estou me deslocando até o senhor. Fui até lá. O que aconteceu? Não, porque eu tinha um envelope assim, assado, e eu não estou encontrando. Na hora eu passei a mão no telefone, liguei para minha equipe, para o meu gerente da unidade, falei, aconteceu isso. Quem foi que fez o carro? Fulano. Deixa eu falar com ele. Aí falei, falou, não, Wagner, realmente tinha um envelope, não sei o que tinha dentro, e estava num lugar, eu pus do mesmo lugar, só que do outro lado, no mesmo lugar não, eu pus na mesma direção, mas do outro lado, embaixo do carpete. Exatamente do jeito que ele falou, eu fui lá e estava lá. Só que não vinculava que era dinheiro, sabe? Não era um envelope de banco nem nada, estava bem discreto. Mas assim, são características, coisas que acontecem que a gente não faz ideia que tem um monte eu tenho milhões de histórias para contar com relação a essa parte aí. Lógico que, voltando, poderia ser um outro funcionário que não tivesse essa postura. Então o treinamento, a reciclagem dele periodicamente ajuda demais também. Isso ajuda demais, que a gente consegue trazer esse colaborador como se fosse uma família, entende? E ver a gente crescendo e ele também crescendo, lógico, tem uma evolução. Depois esse rapaz acabou virando chefe de área de um outro estacionamento, de um período. Então ele passou de lavador, foi para manobrista e assim foi galgando. Então, por quê? Por atitude, pela pessoa, por treinamento, por a gente ter um pensamento de estar sempre implantando e melhorando e investindo. Então é muito importante. E eles são à frente do nosso negócio de estacionamento, né? Bem, pessoal, a princípio o que eu queria passar para vocês aí é isso aí. Eu estou aberto a perguntas, se alguém quiser estar fazendo também. E aí quando eu coloco aqui trabalho depois, que tem que ter muito trabalho, tá? Não tem por onde. Não é mágica. Aqui eu não estou falando para vocês assim que é tudo mágica, é tudo lindo, maravilhoso. Tem trabalho, tem dedicação, mas tem retorno. Você é 100% capaz de fazer um estacionamento e escalar. Uma vez isso você aprendido a fazer, você aprendeu a construir, a fabricar um estacionamento, todo esse passo a passo, toda essa metodologia, todo esse conteúdo, você pode escalar e fazer disso o seu segundo estacionamento, sua segunda fonte de renda. E eu tenho amigos que têm outros segmentos, eles estão em outros segmentos e começaram com estão com 4, 5 estacionamentos e só querem fazer estacionamento, porque aprenderam a fórmula, né? Aprenderam como fazer, aí a coisa fica mais leve, mais fácil. Somado à parte de geograficamente ele não precisa ficar ali, enfiado ali o dia inteiro, das 8 da manhã às 17. Então é um segmento muito bom. E assim, coloco contas pagas e boletos quitados, descanso, família, passeio. E o próximo segmento seria um outro estacionamento também. E aí uma outra coisa que eu falo também é que a partir do momento que você aprende a fabricar estacionamento, você pode comercializá-lo. Você vende o fundo de comércio ou não, ou pode fazer uma rede para você. Por que não?
que te impede? Nada te impede de fazer. A partir do momento que você conseguiu montar, sabe como funciona, sabe quanto é o custo, sabe analisar, sabe treinar o pessoal, a parte de tecnologia, é só ir alinhando, é só administrando, é só você tendo mais conhecimento. Cada dia que passa você vai tendo mais conhecimento, a coisa vai ficando mais leve, entende? Vai ficando mais tranquilo, mais fácil. E aí você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, pessoal, é isso que eu queria estar passando para vocês aí, com relação a essa parte os primeiros passos, né, para a gente se fabricar um estacionamento. E espero que vocês tenham gostado. E assim, eu digo assim, essa parte de empreendedorismo não é uma corrida que tem que se ganhar com outra pessoa e passar por cima e tal. Eu vejo empreendedorismo, para mim, como uma prova. Se você tirar acima de 7, tá tudo certo. Você passou. Tirou, sei lá, eu coloquei 7, porque normalmente se escola assim, mas assim, empreendedorismo não é contra o outro, não é contra outra pessoa. Na realidade, empreendedorismo, você tirou a média 7, você passou, não tem problema nenhum. Então, assim, não importa a concorrência, não importa se o vizinho está ali, importa você. Na realidade, a concorrência está dentro de você, é você com você mesmo. A partir do momento que você tem essa noção, é só superar isso. Só superar. Esquece o outro, faz a tua parte, trabalha certinho, trabalha honestamente ali com atendimento, cativando o cliente, dando toda a atenção para ele, treinando o teu pessoal, que o retorno vem. Às vezes demora um pouquinho, às vezes não, mas vem. Só tem que dedicar e trabalhar. Beleza? Bem, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês aí. Eu queria falar um negócio para vocês, o seguinte. Vai ter um evento agora do dia 7 ao dia 10, onde eu queria fazer um convite para vocês, que vai ser, na realidade, só o começo para você abrir o seu primeiro estacionamento. Então, do dia 7 ao dia 10 agora de fevereiro, eu vou passar para vocês um conteúdo 100% online e 100% free, onde vocês vão estar acessando ali e vai ter muita coisa legal, muita coisa legal. E ali você vai aprender como montar seu estacionamento, ter sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica. Vai ser um workshop com muito conteúdo. A equipe está trabalhando super 10 aí para ter bastante conteúdo para vocês. Vocês vão adorar. Eu realmente estou bem feliz aí com o trabalho que a gente vem fazendo aí. E vocês mesmos estão passando para a gente. Eu conto com vocês lá. Você não vai gastar 15 segundos para fazer e se cadastrar. E quem sabe sua fonte de renda está mais perto do que você imagina. Tá joia? Então eu aguardo vocês lá nesse workshop do dia 7 ao dia 10. Tá joia? Então boa noite a todos e bom resto de fim de semana aí a todos. Até mais.